Estamos de volta com mais um podcast Vida Próspera aqui. Hoje temos uma convidada ilustre. Daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês. Antes, quero aí te parabenizar por estar assistindo a gente. Tantos podcasts que a gente já fez, tantos vídeos. A gente tá aqui de novo e você tá aqui. Você que já é veterano, né? Porque sempre tem ali os novatos. Você que é veterano, envia o link. Aí recebe o novato, fala: que é isso? Quem que é esse cara e tal? Eu tô aqui, o William Carvalho, sempre contribuindo com o seu negócio, com a sua vida, com o podcast Vida Próspera. E hoje, antes de apresentá-la, 3 acordos aqui, tá? Primeiro, curtir. Curte para o YouTube entender que esse conteúdo tá fazendo sentido para as pessoas. E aí, quando você curte, ele entrega para mais pessoas. Se tá te ajudando, vai ajudar mais pessoas também. Segundo, você vai comentar qual o insight que você teve. Tá? Nossa convidada vai falar alguma coisa, vai contar a experiência de vida dela. Você, poxa, isso daqui é top, vou anotar. Ou vou salvar aqui os minutos e depois eu aplico. Aproveita isso, tá? Comenta qual foi o insight que você teve aí. E compartilhar. Compartilha lá no grupo da família. Sabe aquele grupo da família que você não tá mais aguentando ficar lá? Então, aí você joga lá e vai embora. Pronto, e deixa o pessoal assistir. Tá joia? E estamos aqui pela primeira vez com a Samanta, proprietária da Natural Além, em Além Paraíba e em Carmo. Tava brincando aqui com a Samanta agora há pouco, porque eu não vou falar no Carmo, vou falar em Carmo. Samanta, seja muito bem-vinda, bate aí. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar um pouco da minha história de vida, um pouco dessa trajetória no empreendedorismo, que é muito gratificante, que faz parte da minha vida, da minha história, e é muito bom poder compartilhar a história para poder estar ajudando ao próximo. Sim, isso é maravilhoso. Então vamos lá, gente, apertem os cintos, vamos lá com a Samanta aqui. Samanta, eu tenho uma pergunta que é ler para todo mundo. Se eu fosse perguntar para sua melhor amiga, quem é Samanta? O que ela diria? Eu sou uma pessoa alegre, extrovertida, gosto de ajudar o próximo, vivo de bem com a vida, quero sempre fazer o meu melhor todos os dias. Gente, já acordo com o meu dia planejado, sempre pensando que vai ser o melhor dia de todos da minha vida. Legal. E se fosse você falar de você, o que seria? Quem é Samanta? Eu sou uma pessoa eu sou séria, sou divertida, sou um pouco cada coisa, depende do momento. Então, busco sempre dar o meu melhor para mim e para as pessoas. Me cobro bastante todos os dias em poder fazer o que eu posso fazer de melhor e poder aprender. Então, se eu não sei, eu busco procurar. E o que eu sei, eu busco compartilhar com as outras pessoas. Legal. E geralmente o empreendedor ele é assim, né? Ele se cobra muito, porque sempre quer tanto entregar o melhor e também ser uma pessoa melhor. Na verdade, o empreendedor ele é isso. Ele tem que se tornar uma pessoa melhor todos os dias para conseguir entregar o melhor, né? Isso é legal. E me fala uma coisa, de onde que veio, acredito que pode ser a dúvida, a dúvida não, talvez uma pergunta que já surgiu na cabeça de muitas pessoas, de onde que veio a Natural Além, de onde que surgiu, como que foi criada? Muitas pessoas não sabem, não conhecem a minha história. Eu, Samanta, eu sou formada pela enfermagem na UF, na Universidade Federal Fluminense. Tudo a ver, né, gente? Formei entre 2009 e 2013. E aí fiz ainda uma pós-graduação em enfermagem do trabalho e uma residência em saúde da mulher. Aí eu trabalhei durante esses anos todos, até 2017, 2018. E por último, assim, eu já trabalhava, morava na Barra, no início da Barra da Tijuca, e ia para Realengo, para o Hospital Albert Schweitzer, todos os dias, e pegava 4 conduções para chegar no hospital. Então, essa rotina minha já estava um pouco cansativa, e eu queria ser alguma coisa a mais na vida. Eu amo a enfermagem, sou muito grata a tudo que eu aprendi, a tudo que eu sei. É uma profissão linda, não me arrependo nem um dia da minha vida de ter feito, só que eu queria outra coisa. E a gente cresceu, a minha irmã, minha família cresceu nessa parte de empreendedorismo, quando a gente já tinha o gauchão há um tempo atrás.
Então, a gente já ia com meu pai, desde pequeno, trabalhar. Então, isso surgiu e eu trabalhava lá, estava cansada dessa rotina, andava pelas ruas lá do Rio, da Barra, encontrava várias casas Pedros, né, por lá. E tive meu marido, que hoje antigamente era meu namorado, ele vendia suplemento na internet, pelo Instagram, que chamava Além Suplementos. Isso já deve ter uns 10 anos atrás. Dedé, um abraço. E aí foi onde foi surgindo toda essa ideia. E na época a gente fazia muitos cursos de coach, eu e a minha irmã lá no Rio. Então juntou isso tudo. Eu estava cansada da minha rotina de trabalho, assim, de condução, que eu pegava 4 ônibus e demorava umas 3 horas para chegar no trabalho todos os dias. No caso era 3 para ir, 3 para voltar. 4 conduções. Eu morava no início da Barra, pegava um ônibus até o BRT até Alvorada. Da Alvorada eu pegava outro BRT até Realengo, e em Realengo eu descia para pegar um ônibus até o hospital. Cansou, tá cansado. Aí, cansada dessa rotina toda, e aí eu falei que eu queria mudar minha vida, não queria alguma coisa maior. E sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. E na época eu conversei isso com o Dedé, né, com o meu marido, e ele pegou e me ajudou muito a tomar essa decisão. Porque eu larguei a minha vida, larguei anos de profissão, uma pós-graduação, larguei um trabalho onde eu ganhava muito bem. É como se fosse uma estabilidade. Uma estabilidade. Larguei tudo para abrir meu próprio negócio e para voltar para minha cidade de origem, que a gente sofre muita pressão também quando a gente fala que vai voltar para cá. Então, assim, foi a melhor decisão que eu tomei. Antigamente, a minha carga de horário de trabalho era 30 horas semanais. Hoje em dia, eu já perdi as contas. E, assim, não me arrependo, porque eu amo o que eu faço todos os dias. Aí, meu marido, na época, falou assim, pode ir, que eu tô aqui e eu seguro as pontas para o que precisar. E aí, vim embora e ele continuou trabalhando no Rio, que na época ele trabalhava no Rio. E tinha, como eu falei, a Casa Pedro, me espelhava muito, e aqui em Além Paraíba não tinha nada parecido. Então, a gente juntou a parte de suplemento, que ele trabalhava, o granel e mais uma alimentação saudável. Que esse sempre foi o nosso objetivo, trazer para Além Paraíba e região uma alimentação saudável e de qualidade, para que as pessoas possam ter um estilo de vida melhor, porque para a gente a alimentação está ligado a tudo, está envolvido a tudo na sua vida. Se você se alimenta bem, você tem mais energia, você tem mais disposição, você não vive cansado, e isso é uma consequência que tem, você ter uma boa alimentação. E o legal que não é só uma loja que vende suplementos, né? Como você falou, também vende a comida, o alimento preparado ali, pronto para a pessoa se alimentar. Isso eu acho bacana, Samantha, porque tem pessoas que às vezes não tem tempo, às vezes não tem paciência, às vezes não quer fazer alguma coisa em casa para levar para o serviço, marmita, essas coisas. Então vocês abriram uma porta ali de oportunidade ou de possibilidade até mesmo para a pessoa se alimentar melhor. Porque eu conheci muitas pessoas assim, eu treino há bastante tempo. Parei durante um tempo, depois voltei. E eu era o carinha que levava bolsa com marmita pro serviço. Não sou fisiculturista nem nada, mas eu queria viver essa vida porque eu achava legal. E realmente, não tem nem comparação, né, gente? Uma comida fresquinha, feita na hora, com uma comida de marmita. Então, acredito que quando vocês abriram isso, vocês geraram ali uma consciência numa pessoa, até mesmo gerou saúde pro pessoal. Você concorda? Sim, esse sempre foi o nosso objetivo, de trazer uma alimentação mais fresca, de qualidade para a população, pensando na saúde e no bem-estar. Porque a Natural Além vai muito mais além de uma loja para a gente, assim.
é um estilo de vida. Legal. É você ter ali o seu dia a dia, você tem café da manhã, você tem almoço, você tem lanche da tarde, você tem janta, e foi pensado para todos esses momentos para vocês, para facilitar a vida e a rotina, porque hoje em dia tudo é muito corrido e a gente sempre pensa em trabalhar com produtos de qualidade e com coisas frescas lá na loja. Nossa, é bem legal mesmo. Eu compro suplementos, tava falando aqui com essa monta dos bastidores, que o pessoal sempre me atende, cara, maravilhosamente. Eu sou chatinho pra caramba, tá, gente? Pra comprar as coisas, e eles vão lá e tal, me atendendo, tirando foto. Maravilha, maravilha. E me fala uma coisa, você teve todos esses desafios enquanto você tava na enfermagem. Isso. Na Natural Além, óbvio, quem é empreendedor sabe que a gente sempre tem desafio todo dia. Mas qual que foi um desafio assim que te marcou? Acho que o nosso maior desafio mesmo é empreender. No caso seria isso pessoal. Empreender de forma geral, porque todo empreendedor sabe. Empreender, você vive, é uma montanha russa. É altos e baixos, é um dia após o outro. São desafios, são medos, são inseguranças que a gente tem. Mas o mais importante, a gente não pode deixar de acreditar naquilo que a gente deseja. A gente tem que ter fé, tem que seguir em frente e ir até o fim. Não, isso é bacana porque quando comecei a empreender, eu não tinha uma visão do que era empreender. Eu tinha uma visão que eu ia começar a vender um montão de coisa e ia ficar rico. Uhum. Eu acho que muitas pessoas pensam isso. E depois a gente vai percebendo as competências que a gente tem que aprimorar, que às vezes a gente já tem que aprimorar, e outras que a gente tem que aprender. Uhum. E quando a gente toca mais profundo, a gente vê que a inteligência emocional tá bem presente, a inteligência espiritual tá bem presente, a capacidade que a gente tem que construir, porque eu vejo muitas pessoas falando, tem que ter dom e tal. Gente, não tem que ter dom. O dom ajuda? Ajuda. A Samantha tava me falando aqui da minha esposa. Minha esposa, ela trabalhou com docinhos. Quando eu perguntei pra ela com o que ela tinha aprendido, ela falou, aprendi com a minha mãe. Só que ela não tinha feito curso, nada disso, porque ela foi aprimorando. Então, esse dom já veio, e tudo bem, tá ok, mas ela também poderia não fazer nada com isso. E tem gente que não tem dom de cozinha, vai lá e aprende, bota pra quebrar e faz. Quando a gente fala de desafios, eu gosto de frisar que sempre vai ter. Hoje mesmo eu postei um vídeo falando sobre isso. A gente sempre vai ter desafios. A questão é o que a gente faz depois que esse desafio chega. Qual que foi a sua forma de pensar quando você teve ali alguns desafios? Porque eu sei que hoje, conscientemente, você pensa assim, tá? Mas na hora que você teve o desafio, qual que foi a sua forma de pensar? Ou alguém que estava do seu lado te deu força? Como que foi isso? Então, empreender é um desafio constante, todos os dias. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso dia após dia e desafios após desafios. No início, eu abri mão de uma carreira, uma formação, um salário bom para abrir a Natural Além. Sim. E quando eu vim trabalhar aqui, na primeira semana de inauguração, eu não entendia nada de empreendedorismo. Mas eu estava ali disposta a aprender a dar o meu melhor. Legal. E na primeira semana, com tanta insegurança, o que mais eu escutei ali, naquele ponto, são muitas pessoas chegando lá e falando, nada que abre nesse ponto dá certo. E hoje a gente está aí com 6 anos de Natural Além. O que te fez acreditar que ia dar certo? O que me fez acreditar é o meu sonho, a minha vontade de querer, de fazer, de trabalhar dia após dia. E o empreendedorismo é isso. Sim. Então, assim, são os desafios que a gente tem na vida. Então, assim, se uma coisa deu certo, que bom. A gente continua fazendo, continua trabalhando e melhorando. Agora, se deu errado, o que você pode fazer? É você ver o que deu errado e fazer diferente. Ótimo. Agora, desistir, nunca. Não é uma opção. Faça diferente do que você fez se não deu certo. Mas não desista do seu sonho. Faça o que você ama, que vai dar certo. Depois de 1 ano de Natural Além, a loja teve um incêndio
e a gente não deixou abalar, a gente reergueu. Um ano a gente inaugurou em 2019, 2020, 2021 veio pandemia. Então, assim, é uma loja recém-aberta que muitas pessoas não conheciam. E a gente, mesmo assim, não deixou abalar. A gente deu o nosso jeito na pandemia, a gente fez entrega online, aumentou o WhatsApp, a gente inventava as coisas e se virava como dava, e a gente conseguiu passar por esse período. Então, empreender é isso. Você tem que ter inteligência emocional, saber lidar dia após dia com as dificuldades e superar as dificuldades e fazer diferente se não deu certo. Legal. E isso daí que você falou é muito forte, Samantha. Porque uma coisa é alguém que não te conhece, ou talvez você está em outra cidade e a pessoa fala que aquele ponto ali não vai funcionar. Outra coisa é você ser da cidade, ver que várias coisas realmente abriram e não deu certo, e talvez pessoas que falaram com você, talvez passou por esse problema. Então, é algo que não é uma mentira, né? É algo que é verdade. Então, baseado nisso, é que a gente vê realmente se a gente está disposto a pagar o preço, abrir mão de muitas coisas, renunciar a muitas coisas. Porque é como se fosse uma prova negativa, mas é uma prova. Ó, quem abre aí, quem abriu, quem fez isso daí nesse ponto, não funcionou. Cara, mas deixa eu colocar na ponta do lápis aqui. Realmente, não funcionou. E a gente, para ter essa pujança de eu vou fazer funcionar, cara, isso daí tem que ter muita força de vontade, muito ânimo, muita confiança. Tanto em si, quanto em Deus, quanto nas pessoas, porque o negócio também depende de pessoas. Exatamente. Né? Isso é muito, muito, muito forte. O que a Samantha falou que foi muito forte da gente. Vocês pegam isso daí. Tem pessoas que talvez vão falar com você que não vai funcionar, que não vai dar certo. Algumas vão falar que já fez e não funcionou. Entenda que o que a pessoa fez, algo que a Samantha também falou aqui, o que a pessoa fez, como a pessoa fez, talvez não vai ser da forma que você vai fazer. Talvez o conhecimento que a pessoa teve e aplicou naquele negócio, talvez não é o mesmo conhecimento que você tem e vai aplicar. Né? Então, a pessoa, quando fala que não vai funcionar, ela está baseando no que ela viveu e não em quem você é. Tá? Vocês pegam essa chave aí para não ficar acreditando em coisas que talvez você tenha capacidade de fazer e acaba desistindo por acreditar nas pessoas. Samantha, eu vi lá na sua bio que você escreveu, né, digitou, que é apaixonada por pessoas. Se eu não me engano, é a primeira coisa que você colocou. Por que apaixonada em pessoas? Eu amo fazer o que eu faço e eu amo estar todos os dias com os nossos clientes lá na Natural Além. Porque as pessoas são formadas de histórias, são formadas de sonhos, e às vezes eu fico até chateada de não, às vezes na correria do dia a dia, não poder dar aquela atenção para aquele cliente que eu gostaria de dar. Porque eu gosto de conversar, eu gosto de aprender com as pessoas, eu gosto de saber da vida das pessoas, eu gosto de saber da história. Eu acho que esse é o nosso diferencial ali na Natural Além. Não são clientes que vão lá comprar e vão embora, são pessoas que estão ali à procura de alguma coisa, à procura de saúde ou à procura para melhorar alguma coisa que esteja afetando a sua saúde, e a gente está ali para isso, para poder ajudar. Legal. Eu falo muito com os nossos clientes que qualquer dúvida, seja na loja ou seja online, a gente está ali para poder ajudar eles. E é isso que é feito a vida, né? É um ajudando o outro. Sim, um contribuindo para a vida do outro. E é bacana, porque eu gosto de dizer que empresa tem clientes, mas pessoas têm pessoas. Exatamente. Então, quando você atende uma pessoa, você tá olhando para ela mais do que uma cliente. E a pessoa percebe isso, né? Quando você abre o ouvido para conversar, quando você dá uma atenção, a pessoa sente isso. E não é pela questão de manipular, porque eu já ouvi isso. Mas isso é manipulação. Não, gente, isso é pessoa mesmo. É pessoa. Quando você conversa com um amigo, você gosta de olhar pro rosto do seu amigo. E a pessoa que está ali no seu estabelecimento, na sua loja, é a mesma coisa. É uma pessoa que está indo ali. Ela vai comprar? Vai, mas é uma pessoa. E é legal, porque quando eu vi lá na sua bio, eu achei muito bacana. Muito bacana, porque você não deu especificações da loja.
né? Porque eu procurei o seu pessoal. Você deu suas especificações, os seus propósitos, a sua missão. Achei muito bacana isso. E quando você falou de história, as pessoas gostam de ir lá contar história e tal. Me fala uma que você já ouviu, ou alguma situação que foi engraçada lá dentro da Natural Além, ou que alguém contou. Situação engraçada. Isso. Que vocês já passaram. Lá na loja? Algum funcionário. Uma vez um cliente ligou pro meu marido falando que o produto que ele comprou não tinha funcionado. Era um whey protein na época. E isso foi muito tempo atrás. E assim, ele falou assim, mas eu tô engordando, tomando whey. Falei assim, gente, aí a gente falou assim, como assim, né? Então, assim, é para isso que a gente está ali na Natural Além, para passar informação para o cliente, para explicar o que é o produto, para que serve. Então, a gente quer fazer o diferencial na vida das pessoas, porque o whey protein nada é mais do que um suplemento alimentar. Ele vai te auxiliar na sua rotina, no seu dia a dia, na sua alimentação. E as pessoas têm que ter consciência disso, porque as pessoas compram muitas coisas enganadas na internet, achando que vão fazer milagre, que vão emagrecer, que vão engordar. E esse não é o propósito da Natural Além. Então, assim, a gente explica que o whey protein ele é uma proteína que ele vai auxiliar na dieta da pessoa. Mas o que vai gerar o resultado está em todo o dia a dia, em toda a constância que a pessoa segue. Não é fazer um dia, é fazer sempre, entendeu? Então, assim, a Natural Além tem um propósito maior do que estar vendendo o produto. A gente quer agregar na vida da pessoa, a gente quer passar a informação correta. Então, assim, não adianta ir lá na Natural Além procurando chá 36 ervas para emagrecer, que você não vai encontrar esse chá na Natural Além. A gente está lá para te passar a informação que o produto vai te auxiliar na sua saúde, que ele vai te auxiliar na sua vida, só que vai depender de todo o contexto que você vai seguir. Então, assim, foi isso. O whey protein auxilia, sim, no emagrecimento ou auxilia se for uma dieta para engordar. Tudo vai variar de acordo com a dieta da pessoa, com o propósito, com o acompanhamento nutricional. Então, assim, essa foi a situação engraçada. Porque realmente é engraçado, porque quem não conhece, quem não sabe, já me perguntaram algumas vezes. Falaram assim, mas esse negócio não engorda, não? Aí eu falo, gente, tudo engorda e tudo emagrece, depende da quantidade. Exatamente. Tudo engorda e tudo emagrece. Mas é bem interessante, porque eu já ouvi isso várias vezes, que quando eu comecei a treinar, você falou aí com essa questão de informação, eu acho muito bacana esse propósito da Natural Além. Quando eu comecei a treinar, eu fui numa farmácia e eu não tinha dinheiro, né, para comprar suplemento. Então, eu achei um frasco bem pequenininho e era o mais baratinho que tinha. Já ouviu falar em Lipodrol? Já. Lipodrol? Você sabe pra que é? Pois é. E aí eu fui na farmácia e falei com o cara assim, eu era bem magrelinho, né? Falei assim, isso daqui vai me ajudar a ficar forte? Aí o cara, não sei se era farmacêutico, enfim. E ele falou assim, vai sim. Eu falei, então tá, aí comprei. Aí cheguei na academia, aí eu tomava era cápsula, se não me engano, uma cápsula antes. E aquilo me dando dor de cabeça. Me dando dor de cabeça. Falei, cara, isso não é possível que isso daqui... eu tô passando mal. Aí voltei na farmácia, falei com o cara que tava me dando dor de cabeça. É porque você tá começando agora, mas depois vai se adaptar, vai se adaptar. Eu falei, não, beleza. E fui continuando e continuou dando dor de cabeça, parei de tomar. Depois eu fui procurar. Quando eu fui procurar, eu vi que era para emagrecimento, auxilia o emagrecimento e não a ganho de massa muscular. E eu lembro que na época eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Eu não ia discutir com o cara porque podia correr o risco até de ele perder o emprego. Mas eu fiquei muito bravo. Eu lembro do rosto do sujeito até hoje, hein? E aí eu fui pesquisando, né, na internet, no Google e tal, e aí vai aparecendo mais suplemento, fui aprendendo. Essa questão de informação é muito importante que você falou, porque assim, geralmente a pessoa chega para comprar um suplemento, ou seja o que for, ela às vezes não sabe para que serve, como usa, como toma, horário, se ela pode ou não usar. E
essa falta de pesquisa, de interesse de pesquisar, influencia muito também. Porque o que eu tô falando aqui com Samantha, gente, é o seguinte: eles passam informação, mas dá uma procurada também. É claro que a gente não pode acreditar em tudo que tem na internet, mas a gente também não deve excluir tudo que tem na internet. Então procura, porque quando você chegar na Natural Além e falar, Samantha, eu tô procurando suplemento tal, você já chega lá sabendo um pouco. E aí você pergunta, Samantha, eu vi na internet que eu tô arrumando serviço pra Samantha aqui, ó. Eu vi na internet que é pra isso, que esse daqui funciona pra isso. É verdade, é mentira e tal. Porque aí você tem uma informação e consegue aproveitar o melhor. E seja o que for, suplemento, estudo, curso, seja o que for, você consegue aproveitar melhor o produto do que você entrar de gaiata e acreditar no que o coleguinha falou e você acaba usando e aí fala que vai engordar, né? Fala, o me engordou. É um prazer e a gente está lá para isso, para atender os clientes e para tirar as dúvidas deles. Um dos nossos valores que a gente preza muito é a integridade. A gente tenta, a gente ser assim, a gente né, na verdade, verdadeiro com o cliente. Pode perguntar a todos os clientes que frequentam a Natural Além. Se você chega lá e me pergunta, esse whey é bom? Eu falo se eu já provei. Se eu não provei, eu falo que não é, que eu não provei. E se eu já provei e o produto é ruim, eu falo com o cliente, é ruim. Mas a gente tem uns produtos que são bons de qualidade e ruim de gosto. Eu também explico isso para o cliente. Sim, Samantha. E assim, gosto, cada um tem um. Às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Então eu deixo isso muito claro, porque eu prefiro falar a verdade para o cliente e ele não comprar do que ele comprar o produto e eu vender uma mentira para ele e depois ele nunca mais voltar na minha loja. E dissemina isso. Isso. Então, assim, todos os nossos funcionários, eu falo, não mente, a gente trabalha com a verdade em cima do produto, porque a gente tem valores ali para preservar. E em questão de suplementação, é exatamente isso. As pessoas devem procurar informação antes de comprar. Porque a gente tem lá uma marca de suplemento que tem 3 produtos muito parecidos na embalagem. Então, enquanto um é R$120, um outro produto é R$69. E aí o cliente vai lá na loja e fala assim, eu achei o mesmo produto ali por R$70. Não é o mesmo produto, você está comprando coisas diferentes, só a embalagem que é parecida. Porque às vezes um whey que você está comprando tem 20 gramas de proteína e 8 de carboidrato. Esse outro produto que você está achando que é o mesmo que você está tomando, ele é um hipercalórico. Então, ele tem 430 de carboidrato e 8 gramas de proteína. Então, olhar a tabela nutricional é muito importante antes do cliente comprar. Porque às vezes ele está comprando um produto achando que é whey e é uma massa, que é um hipercalórico para engordar. Então, tem que ficar atento, tem que procurar informação, que seja na loja, que seja na internet. E a gente está lá para poder ajudar, para poder esclarecer todas essas dúvidas que eles têm, para não estarem comprando produto enganado. Não, isso é bacana. Até porque vocês têm uma gama de suplemento lá, tá aquela paredinha lá, quando eu vou, eu fico namorando ela tempão, porque tem uma gama de produtos lá e realmente, gente, procura saber, procura se informar, para vocês não ficarem comprando coisa que não precisaria comprar ou que não deve comprar, não está no momento de comprar. Isso é legal. E indo ali mais para sua vida, como que você consegue conciliar? Porque você falou no começo aqui que você tem uma agenda, que você já acorda sabendo o que você vai fazer durante o dia. Isso é importantíssimo para quem empreende. Como que é... Não precisa dizer sua rotina se você não quiser. Mas como que você consegue conciliar a vida pessoal com a da Natural Além? É muito difícil, mas a gente consegue. Antes eu me cobrava muito mais. Mas é isso, eu tenho a consciência de que eu vou fazer o meu melhor todos os dias, de acordo com o que eu puder. Então, a minha rotina, eu acordo, vou para a academia, acordo por volta de 6 horas da manhã.
porque eu acordo hoje em dia. Antigamente eu acordava às 5h30 para estar 6 horas na academia, me cobrava muito mais. Hoje em dia já estou mais relaxada quanto a isso. Então, mas uma coisa que eu não deixo de fazer é me exercitar na parte da manhã. Legal. Porque para mim faz toda a diferença em questão de autoestima, de humor, porque o exercício faz bem para a saúde. Às vezes pode dar preguiça para você sair de casa, mas depois que você termina o exercício, você é uma pessoa renovada e está muito mais disposta para realizar suas atividades do dia a dia. Então, eu não deixo de trabalhar sem treinar. E hoje em dia, meu marido mora fora e eu ainda não tenho filho. Então, assim, para mim é um pouco mais fácil e a minha rotina é a Natural Além. Aí, depois que eu faço atividade física, vou em casa, me ajeito e volto para a loja. Então, assim, por essa questão é mais tranquilo hoje em dia. Mas, futuramente, ano que vem, a gente vai conciliar mais essa questão. Legal, legal. Quando você começou na Natural Além, eu sei que você teve eu sei porque todo empreendedor tem, algumas vitórias, né? Tem os desafios, superou esses desafios, tem vitórias. Dentro dessas vitórias que você teve alguém, você não precisa falar o nome, tá? Mas teve alguém que estava com você o tempo todo? Eu tô te perguntando isso por quê, Samantha? Porque eu vejo que algumas pessoas, quando eu dou mentoria, quando eu dou aulas, alguns empreendedores, acontece muito com mulher. Elas se sentem um pouco sozinhas, porque você teve o seu esposo do seu lado e tal. Mas elas se sentem muito sozinhas, porque, poxa, eu queria alguém do meu lado, eu queria alguém que me desse apoio. E geralmente, uma frase que eu gosto muito é que pedir carona, querer ajudar, quando você já deu certo, não é querer ajudar, né? É pedir carona. Quando você estava nos seus desafios, você teve uma pessoa com você, que foi o Dedé, talvez a Sabrina e tal. Mas fora desse ciclo de família, você teve essa pessoa do seu lado lá no desafio, e quando você estava na vitória também essa pessoa estava do seu lado, ou começou a aparecer mais gente na vitória do que nos desafios? Como que foi isso? Quando a gente passa por desafio, é mais difícil. Então, assim, poucas pessoas estão ali do seu lado. Inclusive, tanto a minha irmã quanto o Dedé, eles sempre me orientaram quanto a isso. E hoje em dia, assim, nos momentos de vitória, são basicamente os dois também que estão ali todos os dias. Meu marido e a minha irmã, que eu sou gêmeas, né? Muitas pessoas não sabem disso. Então, ela também é uma empreendedora aqui da cidade, ela me inspira muito também todos os dias nas redes sociais. E o meu marido também, que ele é meu sócio e apesar dele morar fora, ele consegue equilibrar tudo, dar conta de todas as tarefas que ele tem, de todos os compromissos que ele tem. E ele, mais do que ninguém, me auxilia e me apoia, porque ele mostra todas as coisas certas e todas as coisas erradas que tem. Porque eu, às vezes, estou o dia a dia ali na loja e eu não percebo. Isso daí. E aí ele vem de fora e fala assim, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Na hora, fico com um pouco de raiva, eu retruco, mas eu sei que ele fala para o nosso bem, para o crescimento, e eu agradeço todos os dias a ele. Legal. Porque como ele tem experiências externas, trabalha em empresas maiores, então ele consegue ter uma visão mais ampla e ele lida com muita gente lá fora das coisas aqui. Isso daí aplica muita humildade também, né? Porque tem gente que começa a empreender, começa a ver as coisas funcionarem e aí o ego começa a crescer junto. Então não preciso mais de ninguém, o que fulano tá falando não presta, eu que sei de tudo, isso é muito perigoso, né? Isso não acontece com a gente sabe que o empreendedorismo, que a vida é uma constante evolução. Então a gente sempre tem coisa para aprender todos os dias e para ser melhor todos os dias. E uma coisa muito importante que faz diferença também, quem está ao seu lado é a nossa equipe da Natural Além. Que hoje a gente tem uma equipe de 15 pessoas, 10 na loja de Além Paraíba e 5 na loja do Carmo,
que são importantes para a gente. Toda a equipe faz diferença. Se hoje em dia a Natural Além é o que é graças à equipe que está lá, é graças à equipe que a gente formou, que também são pessoas, que também têm histórias, que também têm sonhos. Sim. Então, assim, é só agradecer mesmo a todas as pessoas do meu lado, minha irmã, meu marido, a minha mãe, que sempre está ajudando também no que precisar, e a equipe da Natural Além. Legal, legal. Ó, equipe, vocês estão de parabéns, tá? Vocês me atendem muito bem. Tá? E vou te fazer uma pergunta aqui que ela é bem íntima, mas eu acredito que pode ajudar muitas pessoas. Vamos supor que você hoje vai sumir da face da Terra. Ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai te conhecer mais, todo mundo vai esquecer de você. Só que você vai deixar 3 conselhos para a humanidade. E esses conselhos eles vão lembrar. Não vão saber de quem é, mas vai lembrar. Quais serão esses 3 conselhos? Então, Pode pensar se quiser, tá? nunca desista dos seus sonhos. Independente de quem estiver ao seu lado, se estiver motivando ou desmotivando. Segue a sua intuição, segue o seu desejo. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima desse conselho. Quando você fala não desista dos seus sonhos, você está dizendo para a pessoa insistir naquilo que ela acredita, ou você está dizendo para ela insistir naquilo que pode dar errado? Eu sei que é uma pergunta meio louca, Isso já era um dos meus segundos conselhos. Então, assim, faça o que você ama. Legal. Porque Boa. se você fizer com amor, o resultado é consequência. Boa. Muito então, assim, foi aquilo que a gente já conversou aqui. Se você fez e não deu certo, por que não deu certo? Faça diferente até dar. Legal. Não é fazer desacreditando, pra dar certo, é fazer né? até dar certo. Né? Faça até dar certo. Bacana. Se não deu desse caminho, faça no outro caminho. Faça da outra forma. Se não deu certo essa receita, faça com outra receita. Legal. Essa é a questão de você também conseguir olhar para um outro lado, né, Samantha? Porque assim, eu fiz muito, na verdade eu ainda faço muito isso comigo. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu penso assim, tem alguém que já fez? E sempre tem. Cara, se aquela pessoa conseguiu, eu acredito que eu também consigo. Óbvio que eu não tenho o mesmo conhecimento que ela, talvez não tenha os mesmos recursos financeiros, talvez eu não tenha o mesmo network, mas ela também começou de onde eu tô. Então ela conquistou isso, então eu também vou conquistar. Eu também tenho que aprender alguma coisa para chegar lá. É bem isso que você está querendo dizer. Exatamente, sobre isso. Porque se uma pessoa pode, por que eu não posso? Entendeu? Hoje em dia, muitas pessoas trabalham com vitimismo. Eu não posso isso porque eu não nasci numa família rica, que eu não sou isso, porque eu não tenho um pai rico. Mas e a pessoa que formou em medicina, que veio lá de baixo? Exatamente. Então, assim, é questão de ser uma palavra que eu amo muito. Resiliência é você se adaptar, é você se reinventar, é você passar por traumas e voltar ao seu estado normal. Você tem que saber que, apesar do que você passar, a vida continua. Sim. A vida é feita de altos e baixos, e nem sempre você vai estar no alto e nem sempre você vai estar no baixo. Total. Tudo é momento na vida. Total. Isso eu converso muito com meu marido e a gente sabe. Um dia a gente está comemorando, outro dia a gente passa por alguns problemas, mas a gente não perde a fé. Legal. Que vai passar, que tem que seguir em frente e acreditar. Ótimo. Ó, primeiro conselho, não desista dos seus sonhos. Segundo conselho, faça aquilo que você ama. Isso. Terceiro conselho. Tenha e estude sobre inteligência emocional. Muito bom. Deus e fé. Muito bom. Que é o que segue a gente, que segue a nossa vida. Isso é ótimo. Sobre... A gente ia terminar, mas eu fiquei curioso aqui para te fazer umas perguntas. Sua conexão com Deus, você tem um devocional? Como que funciona com você?
Eu acredito muito em Deus, tenho muita fé, oro todos os dias. Bacana. Quando acordo, vou à igreja toda quinta-feira Legal. e peço, agradeço tudo. E assim, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente tem que agradecer, porque se veio coisa ruim é pra gente aprender alguma coisa com ela e seguir em frente. Muito bom. Então a gente tem que se basear sempre nisso, sempre a vontade de Deus que prevalece. Ótimo, ótimo. Pegaram aí? Pegou? Eu sei que você gostou, eu sei que você gostou. Você compartilha. Assistiu, gostou, teve chave aí, comenta e compartilha, tá? Samantha, pra gente finalizar, fala pra gente suas redes sociais, pode ser da Natural Além também, seu pessoal. Natural Além de Além Paraíba. Instagram. Isso, no Instagram. É Natural Além 1 e do Carmo é Natural Além Carmo. Uhum. O seu Tá? pessoal? Samantha Brock. Samantha Brock. Isso. Perfeito, 100 pontos? Não, 100 ponto. Beleza, então, Samantha, brigadão. Fiquei muito feliz. Obrigada. Tá? Muito feliz, obrigado. Muito obrigada, tá? Tô muito feliz com a sua presença aqui. E a Samantha, gente, ela aceitou de cara. E é uma pessoa que eu já conversei com a irmã dela, já trouxe a irmã dela aqui. Então ela contou um pouco da vida dela quando era a mais nova. Então, como são gêmeas, né? Basicamente viveram praticamente as mesmas coisas, mas não as mesmas experiências. Então por isso que eu trouxe a Samantha aqui para contar a experiência dela para vocês, pro povo de Além Paraíba e para todo mundo aí. Beleza? Samantha, você quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Dizer alguma coisa? Seriam esses 3 conselhos mesmos. Acredite em você, faça o que você ame e tenha fé. Perfeito. Acredite em Deus e busque sobre inteligência emocional. Perfeito. Tá? Porque isso é muito importante, sobre inteligência emocional, sobre lidar com as adversidades. As pessoas muita gente tem preconceito hoje em dia, então quanto a buscar autoajuda, buscar autoconhecimento, isso é muito importante para a nossa vida. Perfeito. Gente, terminamos, chegamos ao fim. Fiquem com Deus, vida próspera para vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Fica com Deus.